Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós começamos o dia com informações positivas da Petro. Nós tivemos aí a Petrobras batendo um recorde de produção trimestral, mais especificamente na produção de óleo e gás desse trimestre. Nós tivemos aí uma produção equivalente por dia de 3,98 milhões de barris dia. Então, isso é extremamente positivo para o Brasil e para a Petro, né, obviamente, porque isso corresponde a uma alta de 7,8% a mais do que o trimestre anterior, que já tinha sido bom. Então, a gente tem sim esse cenário para a Petrobras se beneficiando. Inclusive, ela renovou o pico mensal também de produção, então isso é bem positivo. Inclusive, o pico mensal de produção foi de 4,1 milhões de barris por dia. Isso também equivale a quase 7% de alta sobre o registro que a gente tinha em agosto, que já era alto. Então, assim, tudo isso fez agora nos últimos dias nós termos sim um cenário mais positivo para a Petro, que acabou ajudando a nossa bolsa, mais especificamente ontem também, com uma virada da ação da Petro. A gente teve essa virada beneficiando e fez com que o nosso Ibovespa permanecesse acompanhando o mundo e tendo uma alta mais expressiva. Lembrando que isso tudo não tem só relação com uma ação específica, mas sim com o contexto geral macro. E, inclusive, nós temos aí os Estados Unidos, que foi ontem, sim, o estupim de a gente conseguir se manter positivo o dia inteiro e fechar bem positivo. Nós tivemos altas expressivas nas bolsas por lá ontem, um pouco mais do que 1%, com nitidamente um movimento de devolução das proteções, que eu tinha comentado na sexta-feira, que elas foram feitas por conta de um risco de escalada do confronto lá em Israel, só que essa escalada era mediante aquela invasão que eles tinham previsto por terra, que ia ampliar muito o conflito por lá. Inclusive, Israel tinha até mandado um alerta de evacuação dos civis em 24 horas e deu tudo certo. Eles não fizeram essa incursão por terra, o que deu um alívio para os mercados e dá uma amenizada no conflito por lá. Inclusive, falando nisso, o Biden confirmou ontem mesmo que ele vai para Israel e ele vai amanhã mesmo. Ele vai visitar lá Israel, vai conversar e eles já estão, os líderes americanos, como eu comentei ontem, estão em conversas constantes com os outros membros lá do Oriente Médio, os outros países por lá. Então a gente tem sim um cenário mais positivo do conflito, que refletiu ontem positivamente para as bolsas no mundo inteiro, dando aquele alívio. Só que no cenário macroeconômico a gente tem outros fatores agora que podem mudar esse cenário para hoje. Inclusive a gente já tem uma precificação aí nos futuros americanos de leve queda agora de manhã. Então a gente está tendo uma queda para as bolsas e alta para o dólar agora durante a manhã, nada muito expressivo, mas que pode se agravar durante o dia com um discurso de vários membros do Fed, que a princípio eles estão falando mais pró-mercado, né, mais calmos. Só que a gente vai ter que ver os próximos discursos que vão ser a partir de hoje, e também o Jerome Powell, que é o principal do Fed, vai falar na quinta-feira. Então o mercado todo vai ficar de olho esperando o que ele vai falar na quinta-feira, né? E na Ásia nós tivemos um fechamento positivo na maioria das bolsas, 99% das bolsas lá fecharam no positivo, obviamente refletindo esse bom humor que a gente teve no cenário global, inclusive americano e europeu também, que fechou positivo. Só que a gente lembra que a Ásia tem seus motivos específicos, né? E inclusive um fato relevante que vai mexer sim com os mercados asiáticos e também pelo mundo é a viagem do Putin essa semana lá para a China, porque ele vai lá para participar de um fórum de cooperação internacional, que é um fórum focado em discutir investimentos de infraestrutura. E, basicamente, ele vai lá para se encontrar com o Xi Jinping, né? Que são os dois principais líderes que vão participar desse fórum. E, obviamente, né? As falas que vão sair desse fórum podem sim mexer com os mercados não só asiáticos e europeus, mas também refletir um pouco aqui para o Brasil, dependendo do tom das conversas que saírem por lá, né? Mas, a princípio, o que vai mexer o mercado asiático, que vai refletir aqui para o Brasil amanhã, vai ser o PIB da China, que vai sair hoje à noite. Então, hoje à noite sai o PIB da China, reflete nas bolsas chinesas e asiáticas de madrugada e reflete amanhã na nossa abertura da bolsa aqui. Então, obviamente, a gente vai ficar de olho, né? Muitos players vão ficar à espera desse dado para poder tomar novas posições. E já falando do cenário europeu, a gente está tendo agora, durante a madrugada, as bolsas mistas. Lá saiu um fato relevante que é o índice ZEW de expectativa econômica da Alemanha, que é a maior economia da Europa. Ele veio subindo bem mais do que o esperado, então isso reflete sim positivamente para as bolsas. No momento que saiu o dado, as bolsas deram uma estilingada para cima. Só que o cenário agora, durante a madrugada, não está muito favorável para as bolsas. Então elas já voltaram, então levemente negativas ali, algumas até tão positivas. Mas o foco total vai ser sim para as falas dos membros do Fed e para os balanços das grandes empresas, tanto europeias quanto dos Estados Unidos, que já começaram a rolar, principalmente os grandes bancos americanos. Hoje a gente vai ter mais balanços de grandes bancos que podem sim mexer nos mercados durante essa manhã. Então assim, na nossa bolsa hoje aqui, nós temos sim um cenário que a gente possivelmente pode abrir com uma leve queda na bolsa e leve alta para o dólar, só que esses dados ao longo do dia podem mudar esse cenário ou até ampliar essa queda para hoje no nosso mercado.